Fala, torcida alviverde. Tudo certo por aí? Hoje o papo é especial, daqueles que enchem o peito de orgulho e o coração de gratidão. O nosso comandante, Abel Ferreira, completou 5 anos à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras e foi homenageado na academia de futebol em grande estilo. Um momento cheio de emoção, de lembranças e, claro, de simbolismo. A diretoria, representada por Leila Pereira e Paulo Buozzi, entregou a ele uma camisa com o número 5 estampado, marcando esse ciclo histórico que o português vem construindo no Verdão. 5 temporadas de muito trabalho, títulos, principalmente, identidade. Abel falou, agradeceu, relembrou o começo de tudo e deixou claro quanto se sente parte dessa história. Quem quiser assistir o discurso completo, o vídeo está disponível nas redes oficiais do clube, com aquele toque típico do Abel, direto, verdadeiro e cheio de sentimento. Quando ele chegou, muitos não imaginavam que seria uma jornada tão duradoura e tão intensa. O cara desembarcou com uma bagagem de ideias novas, uma metodologia diferente e uma energia que o torcedor logo entendeu, era alguém que vestia a camisa de verdade. Desde os primeiros treinos até as grandes conquistas, Abel mostrou que não estava aqui só de passagem. Ele mergulhou na cultura do Palmeiras, se identificou com a torcida e transformou o clube em uma verdadeira extensão da sua casa. E agora, com 5 anos completos e mais 2 garantidos no comando, ele já projeta o futuro, sonha alto e deixa claro que o trabalho ainda não acabou. Abel é aquele tipo de técnico que transcende o campo. Ele não se contenta em apenas vencer jogos, ele quer deixar um legado. Sempre fala sobre valores, sobre comportamento, sobre a importância de se respeitar o futebol brasileiro e de evoluir o jogo dentro e fora das 4 linhas. Dá para perceber nas entrevistas e até nas entrelinhas do livro que ele lançou recentemente. Ele quer contribuir para algo maior, algo que ultrapasse os muros da academia de futebol. E isso é raro, viu? Em um país onde a pressão é enorme e a paciência é curta, ver um treinador estrangeiro permanecer tanto tempo e ainda tentar influenciar a cultura do futebol local é algo realmente admirável. O mais impressionante é o quanto ele se envolve com o clube. Quem convive lá dentro conta que o Abel é um cara que trata todo mundo com o mesmo respeito, do roupeiro ao presidente. Ele cobra, ele exige, mas também abraça, conversa e motiva. É um líder de verdade, que inspira confiança e cria um ambiente de união. Não é à toa que o elenco segue fechado com ele mesmo depois de tanto tempo. Ele conseguiu fazer do vestiário um espaço de lealdade e foco, onde cada um entende o seu papel e sabe o valor que tem. Tem um detalhe curioso que o próprio Abel contou na homenagem. Quando chegou pela primeira vez à academia de futebol, ele se deparou com uma frase logo na entrada: "Avante, palestra". Aquilo ficou marcado. Tanto que até hoje, em quase todas as preleções, ele termina com esse grito. É o lema que o acompanha desde o início, um símbolo da conexão entre ele e o clube. É bonito ver como um estrangeiro adotou uma expressão tão carregada de história e a transformou em parte do seu ritual. Isso mostra o quanto ele realmente entendeu o espírito palestrino. E olha, se tem uma coisa que ninguém pode negar é que o Abel vive o Palmeiras intensamente. Ele vibra, se emociona, sofre e comemora como um torcedor. Dá para ver na beira do campo, nas coletivas e até nas pequenas reações durante os treinos. É aquele tipo de treinador que transforma o ambiente, que eleva o nível de todos ao redor. E é justamente por isso que, quando ele deixar o Verdão, o que, felizmente, ainda vai demorar um pouco, vai deixar também um legado enorme. Um trabalho que vai ser lembrado por décadas, tanto pelas conquistas quanto pela mentalidade vencedora que implantou. Claro, muita gente comenta sobre o futuro e sobre o contrato. Alguns rivais até torciam para que o Palmeiras e o Abel não renovassem, mas podem se preparar, o português vai continuar no comando. Pelo menos mais 2 temporadas garantidas, o que significa que teremos, no mínimo, 7 anos de Abel Ferreira escrevendo história com o Verdão. 7 anos de consistência, algo praticamente inédito no futebol brasileiro moderno. Enquanto muitos clubes trocam de técnico como quem troca de camisa, o Palmeiras mantém um projeto sólido, com ideias claras e um líder que sabe exatamente o que quer. E o mais interessante é que essa estabilidade traz reflexos diretos dentro de campo. O time tem identidade, tem padrão, tem confiança.
Mesmo quando as coisas apertam, o elenco não se perde. E isso é fruto de um trabalho longo, de uma filosofia bem construída. Abel conseguiu equilibrar intensidade e estratégia, juventude e experiência, e transformou o Palmeiras em uma equipe que sabe competir em qualquer cenário. Seja num clássico pegado, seja numa final de Libertadores, o Verdão entra sabendo o que precisa fazer. E essa mentalidade vem de cima, vem do treinador que insiste em repetir que vencer é consequência de um processo. Ontem, durante a celebração, dava para ver no rosto dele um misto de orgulho e responsabilidade. Orgulho por tudo que já conquistou, e responsabilidade por saber que ainda há muito pela frente. O Palmeiras vive um dos períodos mais vitoriosos da sua história recente, e Abel é o grande símbolo dessa era. Ele fala com propriedade, se emociona ao lembrar dos desafios e, ao mesmo tempo, demonstra a mesma fome de vitória que tinha no primeiro dia. Essa combinação é o que faz dele um técnico tão especial e tão respeitado, não só pelos torcedores do Verdão, mas por quem realmente entende de futebol. Agora, imagina o que vem por aí. O cara tem contrato até 2027, o elenco segue forte e a diretoria confia plenamente no trabalho. O torcedor pode esperar mais momentos marcantes, mais títulos, mais histórias para contar. E o mais bacana é ver que Abel continua evoluindo. Mesmo com todo o sucesso, ele não se acomoda. Estuda, observa, testa novas ideias e busca aprimorar o time a cada temporada. Essa inquietude é o que mantém o Palmeiras sempre competitivo, sempre lá em cima brigando por tudo. É difícil encontrar alguém que tenha se identificado tanto com o Palmeiras quanto Abel Ferreira. Ele chegou como uma aposta e se tornou um ídolo. Ganhou o respeito da torcida, dos jogadores e até dos adversários. E o mais curioso é que ele nunca buscou isso de forma forçada. Foi natural, foi no dia a dia, com atitude, com entrega, com verdade. Hoje, quando se fala em Palmeiras, o nome dele aparece automaticamente. E não é para menos. Em 5 anos, ele conquistou praticamente tudo o que podia, mas o mais importante é que ele construiu algo que vai além dos troféus. Ele criou uma cultura vencedora, uma mentalidade de excelência, um modelo que outros clubes olham e tentam seguir. Por isso, essa homenagem de agora é mais do que justa. É o reconhecimento de uma era, de um trabalho que mudou o patamar do clube. E o torcedor sabe disso. Pode até criticar uma substituição aqui, uma escolha ali, mas ninguém duvida do tamanho do Abel dentro do Palmeiras. Ele se tornou parte da história, e ver essa relação entre treinador, elenco e torcida tão fortalecida é motivo de orgulho para qualquer palestrino. E a história continua. Amanhã já tem Palmeiras em campo, e Abel vai definir os 11 titulares para encarar o Santos num clássico que promete ser quente no Allianz Parque. O jogo é daqueles que exigem concentração total, e o Verdão já entra sabendo os resultados dos adversários diretos, o que pode influenciar a pressão ou dar aquela tranquilidade a mais. Mas com Abel no comando, a gente sabe, o foco é sempre o mesmo, a entrega é sempre máxima. Essa primeira parte do texto tem cerca de 7.000 caracteres e mantém o estilo narrativo de YouTube esportivo, pronta para ser continuada na próxima parte. Deseja que eu siga com a segunda parte na mesma pegada, falando do clássico contra o Santos e das mudanças na tabela do Brasileirão? E falando nesse clássico, meus amigos, não dá para negar que o clima já está pegando fogo. Amanhã o Allianz Parque vai pulsar do primeiro ao último minuto, porque Palmeiras e Santos sempre é jogo grande, é rivalidade de verdade. Abel Ferreira sabe disso e já está quebrando a cabeça para definir os 11 que vão começar essa batalha. O elenco treinou forte, e a expectativa é de uma partida intensa, cheia de estratégia e emoção. O técnico vai montar o time com aquela atenção aos mínimos detalhes, porque ele é assim, perfeccionista, não deixa nada passar. Cada posicionamento, cada bola parada, tudo é treinado à exaustão para que o Verdão entre em campo sabendo exatamente o que fazer. E o torcedor já começa a se perguntar, quem entra, quem sai, quem ganha essa chance de brilhar? A tendência é que o time venha com uma base bem parecida com a que vem atuando, mantendo o equilíbrio entre defesa sólida e ataque veloz. O provável Palmeiras tem nomes conhecidos e confiança de sobra. O objetivo é um só: vencer o Santos e seguir firme na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.
O jogo promete ser daqueles em que a concentração faz toda a diferença. O adversário vive altos e baixos, mas clássico é clássico, e Abel sabe que, nessas horas, o favoritismo não entra em campo. O torcedor também está de olho nos outros confrontos da rodada, porque o Flamengo joga antes, e isso pode influenciar diretamente o clima da partida. Se o rival carioca vence, a pressão aumenta, se tropeça, o Palmeiras entra mais leve. Mas, sinceramente, o time de Abel aprendeu a lidar com esse tipo de situação. O grupo amadureceu, não se deixa levar pelo que acontece fora. Eles jogam o próprio jogo, com foco total, sem cair em armadilhas. E isso vem muito da liderança do técnico, que martela esse discurso todos os dias. Ele fala que o time não precisa olhar para ninguém, só para dentro. Que quem quer ser campeão tem que fazer o próprio caminho, e não depender de resultados alheios. Outro ponto importante é o campo. O Allianz Parque está em ótima condição e a expectativa é de casa cheia. A torcida promete empurrar o time o tempo todo, como sempre faz, transformando o estádio num caldeirão. E Abel adora esse tipo de atmosfera. Ele sente a energia vinda das arquibancadas e costuma dizer que o torcedor é o 12º jogador. É ali que ele se transforma, que vibra, gesticula, chama a torcida junto. A sinergia é tão grande que dá para sentir a conexão entre o banco e as cadeiras. Quando o time precisa, o grito vem, e o time responde. É o Palmeiras sendo Palmeiras. Mas nem só de preparação para o clássico vive o noticiário do Verdão. Ontem mesmo teve motivo de sobra para comemorar com as nossas palestrinas, que fizeram história. Pela primeira vez, o time feminino do Palmeiras garantiu vaga na final da Copa do Brasil. E não foi qualquer classificação, não. Foi com goleada por 4-0 em cima do São Paulo. 4-0. Um placar que mostra o quanto o trabalho vem sendo bem feito e o quanto esse elenco feminino merece reconhecimento. As meninas jogaram com raça, técnica e uma postura de quem entende o que significa vestir o manto alviverde. É mais um capítulo lindo sendo escrito na história do clube, agora também nas páginas do futebol feminino. O torcedor ficou empolgado com essa vitória e com razão. É um reflexo do investimento e da seriedade que o Palmeiras vem tendo em todas as categorias. Hoje o clube é uma referência não só no profissional masculino, mas também na base e no futebol feminino. E ver as meninas chegando à final pela primeira vez é a prova de que o trabalho está no caminho certo. O resultado não veio do nada, é fruto de planejamento, estrutura e dedicação. E o mais bacana é ver o apoio da torcida crescendo a cada jogo, mostrando que o amor pelo Verdão é igual, independentemente de quem entra em campo. Voltando ao time principal, outro assunto que movimentou os bastidores foi a mudança na tabela do Brasileirão. A CBF fez ajustes por causa das finais continentais, que envolvem Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Isso alterou algumas datas importantes, inclusive as últimas rodadas do campeonato. O jogo entre Palmeiras e Vitória, por exemplo, foi remarcado para o dia 19, e o duelo contra o Grêmio ficou para o dia 25. O Vitória não gostou muito da mudança, mas faz parte, é o tipo de situação que acontece quando o calendário aperta por causa de competições internacionais. Essas alterações também servem para equilibrar a disputa. A partir de agora, Palmeiras e Flamengo jogarão nos mesmos dias e horários nas 4 rodadas finais. A ideia é evitar qualquer vantagem psicológica, já que nas últimas semanas o Verdão vinha jogando depois dos cariocas, o que criava uma pressão extra dependendo dos resultados. Agora vai ser tudo igual, todo mundo sabendo o que precisa fazer no mesmo momento. E isso, de certa forma, agrada Abel Ferreira, porque ele sempre defendeu que o campeonato deve ser justo em todos os aspectos. Sem favorecimento, sem pressão desnecessária. Cada um que jogue o seu jogo e que vença o melhor. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um comentário recente de Zico causou verdadeiro alvoroço, especialmente entre os torcedores do Flamengo. O eterno camisa 10, ídolo máximo da Gávea, soltou uma opinião que poucos rubro-negros esperavam ouvir: o Palmeiras, hoje, é superior em campo.
A frase, dita de forma espontânea durante uma entrevista, ecoou como um trovão nas redes sociais, gerando debates inflamados entre torcedores e analistas. Zico, conhecido por sua sinceridade e respeito à bola bem jogada, não poupou elogios ao time comandado por Abel Ferreira. O Palmeiras é uma equipe que sabe o que faz, tem padrão, intensidade e equilíbrio. Está um passo à frente, teria dito o Galinho, sem rodeios. Bastou isso para que o rumor ganhasse força, transformando-se em um dos assuntos mais comentados da semana no mundo do futebol. Entre os flamenguistas, a reação foi imediata e dividida. Alguns interpretaram o comentário como uma simples constatação de momento, um reconhecimento de que o Verdão vive uma fase mais sólida e organizada. Outros, porém, viram como uma traição simbólica do maior ídolo do clube, que teria elogiado justamente o principal rival na disputa pelos títulos nacionais dos últimos anos. O fato é que o futebol, como sempre, se alimenta de polêmicas. E essa comparação entre Flamengo e Palmeiras vem ganhando contornos quase de rivalidade moderna. De um lado, o elenco estrelado e ofensivo do time carioca, do outro, a consistência tática e o espírito coletivo do time paulista. São filosofias distintas que têm dividido opiniões e alimentado discussões em mesas redondas e redes sociais. Zico, por sua vez, não parece preocupado com as interpretações. Para ele, o que vale é a leitura do jogo, e o momento atual fala por si. O Palmeiras vem empilhando boas atuações, disputando títulos e demonstrando uma regularidade que poucos clubes alcançam. Se o comentário do Galinho causou incômodo, também trouxe um lembrete incômodo aos rubro-negros. O futebol é cíclico, e, no presente, o Verdão parece mesmo ditar o ritmo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!